Muito bom dia. Não sei se você reparou na construção do culto até aqui, desde a introdução feita pelo Augusto, mostrando que o filho de Davi deveria vir. E aí cantamos músicas que enfatizam esse servo sofredor, que precisou passar pelo que ele passou, foi humilhado, e ao mesmo tempo ele está conosco em tempos de luta, como a gente acabou de cantar no Salmo 139, que é justamente isso que nós vamos estudar hoje. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 89, a gente cantou 139. Dias atrás eu tive um dia atípico. Eu recebi uma ligação dizendo que amigos tinham perdido um filho de 33 anos, e aquilo já mexeu comigo pela manhã. Aí no almoço, eu passei um tempo com um outro querido amigo que tinha perdido a sua esposa pelo câncer. Eles estavam juntos há mais de 40 anos, casados há mais de 39 anos. E depois, à tarde, eu conversei com um casal, também de amigos, que havia perdido a sua filha de 7 anos, fazia um mês. Esse dia ficou na minha memória. E aí eu lembrei do Salmo 88. Por quê? Porque eu ouvi uma pregação no Salmo 88, quando eu estava numa conferência, uma exposição, e minutos antes dessa pregação, dessa exposição, eu estava sentado do lado da pessoa que ia expor o salmo, né, de que ia pregar, do preletor. E aí a pessoa que estava fazendo a liturgia na frente falou: vamos ter um tempo de oração, então você ora com a pessoa que está do seu lado, não a pessoa com quem você veio, a pessoa que está do seu lado aí que você não conhece. Aí ele virou para mim, olhou para mim, pegou no meu crachá, viu meu nome, e aí ele falou: como é que eu posso orar por você? E aí eu falei, isso e aquilo, e aí eu falei: como é que eu posso orar por você, além do fato que você vai pregar daqui a pouco? Aí ele falou: olha para o meu filho, já adulto, mas o meu filho recentemente negou ao Senhor. Ele disse abertamente que não crê em Deus. E aí esse homem subiu para pregar o Salmo 88, enfatizando a soberania de Deus. Eu não consigo imaginar como é que aquele homem fez isso. E desde então eu fiquei com receio do Salmo 88, não tive coragem de fazer isso, mas por isso que eu optei pelo Salmo 89. Quem sabe um dia eu ainda tenho essa... Vocês vão entender, em casa vocês pegam o Salmo 88, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, Leandro, por que você vai pregar num salmo? Por que pregar nos salmos? Calvino dizia que os salmos, eles são a anatomia de todas as partes da alma cristã. Toda a experiência da vida cristã, ela é encontrada no livro de Salmos. Se você está triste, tem um salmo para você. Se você está alegre, tem um salmo para você. Se você está angustiado, tem um salmo para você. Desde o maior desespero à maior exultação, existe um salmo. Você não sabe o que orar, existe um salmo para você orar. Você não sabe o que falar para Deus, existe um salmo para você ler e falar para Deus. Você não sabe o que cantar, existe um salmo para você fazer isso. Então, esse é o motivo pelo qual essa manhã nós vamos estudar um salmo. Agora, antes de ler o Salmo 89, eu quero que você saiba que aquilo que está por trás do salmo é segundo o livro de Samuel, capítulo 7, onde Deus faz uma grande aliança com Davi. Ele diz para Davi, né: Davi, eu vou fazer com que você e os seus descendentes governem Israel para sempre. Eu escolhi você como meu rei ungido sobre o meu povo de Israel. E diferente de Saul, quem eu rejeitei, você não. O seu reino, o povo vai habitar seguro. E Israel vai permanecer aqui para sempre. É uma passagem fantástica, de novo, outra lição, além do Salmo 88, leia também 2 Samuel 7, quando você chegar em casa. Outra coisa importante, como eu falei do Salmo 88, ele é meio que um irmão gêmeo do Salmo 89, tá?
O Salmo 88 é provavelmente o salmo mais sombrio que nós temos no livro de Salmos, porque ele não termina de maneira triunfante, de maneira alegre. Vocês vão entender isso quando vocês lerem o livro. Ambos os salmos são escritos por israelitas, são sábios da tribo de Judá. Agora, o Salmo 88, ele é um lamento pessoal, privado. Já o Salmo 89, ele é um lamento congregacional. Tá? É o povo de Israel fazendo isso juntos. Nós não sabemos o que se passava no coração do salmista no Salmo 88, mas nós vamos entender o que se passa no coração do povo no Salmo 89, tá bom? E o curioso é o seguinte, durante 37 versículos, vai parecer que é um salmo de alegria. Você vai falar assim, mas não é um salmo de tristeza. Por 37 versículos vai parecer um salmo de alegria. Mas a hora que a gente chega no 38, você vai perceber que a coisa muda de figura. Então, Salmo 89, abra sua Bíblia comigo e vamos ler o Salmo inteiro. Eu não vou expor versículo por versículo, porque é um salmo grande e eu vou fazer isso em blocos, ok? Diz o seguinte, o Salmo 89. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre, firmarei o teu trono por todas as gerações. E aí começa um outro bloco, é isso que essa pausa ou esse interlúdio significa aí, ou dependendo da Bíblia que você está, a palavra selar, tá? Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as tuas ondas, tu as acalmas. Esmagaste, mataste o monstro dos mares, com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon, cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força. E pelo teu favor exalta a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste, cobri de forças o teu guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem os céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei,
e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Presta atenção agora. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o, te enfureceste com o teu ungido, revogaste a aliança com o teu servo, e desonraste a sua coroa, lançando-a no chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos teus adversários e encheste de alegria todos os teus inimigos. Tiraste o fio da espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste no chão o seu trono. Encurtaste os dias da tua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Talvez você tenha entendido, como eu, esse salmo errado durante muito tempo. Eu li várias vezes naqueles projetos de leitura bíblica de um ano. Quando eu estava no seminário, estudando o livro de Salmos, eu entendi esse salmo errado. A minha impressão é que era um salmo de alegria. Eu pesquisei recentemente e eu vi que tem muitas músicas que foram feitas com esse salmo, que são músicas de louvor, músicas de alegria. Mas assim como essas músicas, eu não conectei o resto do salmo, ao versículo 38 em diante. Porque a partir dele, a coisa muda completamente de figura. Os 37 primeiros versículos desse salmo são de um povo cantando em lágrimas, que chegam a cegar o povo de tanta lágrima que está caindo. Eles não estão cantando numa festa, eles estão cantando no fundo do poço, como se o mundo tivesse acabado para eles. E aí vem a pergunta: será que Deus se esqueceu das promessas que ele fez para Davi lá em 2 Samuel 7? Será que Deus se esqueceu de nós? Nós não éramos o povo escolhido. Será que as promessas de Deus falharam? A gente não sabe exatamente quando o salmo foi composto, mas tem duas épocas prováveis aqui. Ou quando se encerra a linhagem de Davi definitivamente e o povo é levado para o cativeiro, ou quando o povo, depois de 70 anos, volta do cativeiro e chega em Jerusalém. A linguagem do Salmo, especificamente a partir do versículo 38, parece muito com a linguagem de Jeremias lá em Lamentações. Se você olhar, por exemplo, em Jeremias 1:12, você vai ver, todos os que passam olham para vocês e zombam. Como querendo dizer, não era vocês que serviam ao Deus que criou os céus e a terra, e vocês estão aí voltando como escravos para essa cidade que está em ruínas? Deus prometeu que o trono de Davi duraria para sempre. A dinastia de Davi, ela dura 400 anos. E a história vai mostrar que não houve nenhuma outra dinastia no mundo que durou como a dinastia davídica. Nem aquelas longas dinastias chinesas duraram mais que a dinastia davídica.
Mas Deus não prometeu à casa de Davi que a sua dinastia duraria por muito tempo. Ele prometeu a Davi uma linhagem que ia durar para sempre. Deus falou para o seu povo que eles não iriam ser expulsos da sua terra, mas eles foram levados cativos para a Babilônia, para a Pérsia. Lembra da história de Esté? Eles foram espalhados pela face da terra, foram para o exílio. É possível, provavelmente, creio eu, que esse salmista aqui, ele está voltando do exílio, como eu falei, vendo Jerusalém, os muros, o templo em ruínas, se lembrando das promessas de Deus de antigamente, e todos eles estão com os corações quebrados. Mas o que chama a atenção é que eles estão cantando louvores a Deus, nos 37 primeiros versículos. Eles estão tentando entender a situação, o que fazer quando toda a esperança se foi, quando as promessas de Deus parecem que falharam. Então, a partir desse pano de fundo, eu quero ver 6 princípios com vocês. Se você está anotando, eu vou dizer para vocês esses 6 princípios em uma palavra cada um. Então, nós vamos ver que esse salmo fala a respeito de sofrimento, número 1. Ele fala a respeito de louvor, número 2. Ele fala a respeito de providência, número 3. Ele fala a respeito de eleição, número 4. Ele fala a respeito de soberania, número 5. E a conclusão de tudo, e mais importante, ele fala sobre Jesus. Então, sofrimento, louvor, providência, eleição, soberania e Jesus. Eu vou colocar todos esses pontos na tela para vocês. Vamos lá. Como nós cristãos respondemos a sofrimentos e lutas, circunstâncias pesadas, circunstâncias difíceis? Primeira coisa que a gente precisa entender, e eu quero que isso fique bem claro para todos nós: as promessas de Deus não nos isentam de sofrimento e perplexidade, mas elas nos habilitam a sofrer com esperança. Eu vou repetir isso. As promessas de Deus não nos isentam do sofrimento, das dores, da perplexidade, mas elas nos capacitam, nos habilitam a passar pelo sofrimento com esperança, ou a sofrer com esperança. Por isso que eu falei, não se engane pelos 37 primeiros versículos desse salmo, porque eles estão enfrentando um tremendo desânimo, uma perplexidade diante da situação que eles se encontram. Imagina muitos deles que nasceram, por exemplo, na Babilônia e ouviram falar das glórias do passado, do tamanho do templo, da cidade santa, sobre Sião. E aí eles chegam lá naquele negócio e eles falam: papai, mamãe, cadê aquilo lá que vocês falaram? E aí os pais engolem o choro e começam a ver: Senhor, cadê? E as promessas de Deus não os isentou, não nos isentaram, daquelas circunstâncias. E aqui também vale um bom alerta para todos nós. Fuja daquele tom triunfalista que ronda no meio evangélico, aquele jargão que as pessoas usam de maneira livre assim para falar: Deus é fiel, Deus é fiel. Qualquer coisa que aconteceu, não, Deus é fiel. Passei no vestibular, não, Deus é fiel. Não, fui promovido no trabalho, Deus é fiel. Essa condição de Deus é fiel para dizer que no final tudo dá certo, ou seja, tudo dá certo conforme a nossa perspectiva. Não, isso é mentira, isso é do diabo. Deus é fiel ao que Ele prometeu à sua palavra, aqui. Ou aquela ideia de que Deus não deixa os seus servos sofrerem. De novo, isso é mentira, isso é do diabo. Pensa, por exemplo, em Jó. Se você olhar como Deus fala sobre Jó, dá para dizer que Deus tinha orgulho de Jó. Olha o que diz Jó 1,8. Disse então o Senhor a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Gente, isso é Deus falando.
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você gostaria de ter Deus falando isso de você? Mas isso não isentou Jó de um terrível sofrimento. Deus amava José, no entanto, José passou por momentos muito sombrios no Egito. O seu povo, ele amava o seu povo, a menina dos seus olhos. No entanto, o seu povo sofreu na mão de inúmeros inimigos. Ah, mas isso é o Antigo Testamento. Tá bom, vai para o Novo Testamento, veja a vida de Paulo. Como depois de convertido, como Paulo sofreu. De novo, o jargão, tudo posso naquele que me fortalece. Mas espera aí, tem uma condição bem grande antes disso. Lá em Filipenses 4 ele vai falar de várias coisas que ele passou, para aí poder falar, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deus amava todos esses, mas isso não isentou que todas essas pessoas passassem por sofrimentos. Deus ama o seu povo, todos aqueles que confiaram em Jesus para a salvação que é oferecida no Evangelho. Mas isso não nos isenta do sofrimento, da tristeza, da perplexidade, da aflição. E é isso que esse salmo nos ensina. O autor do Salmo 88, ele está relatando uma aflição, uma tristeza de forma pessoal. O autor do Salmo 89, ele está triste, ele está perplexo diante de uma calamidade pública. Eles estão fazendo isso juntos, como um corpo. Calamidades que impactavam toda a nação, especialmente diante dessas promessas de Deus que eu falei para vocês, de 2 Samuel 7. Promessas que não pouparam Davi, não pouparam o povo de sofrimento, de perplexidade, mas que deram um motivo para a esperança. Por isso que eles louvam. Apesar das circunstâncias, apesar da perplexidade, o salmista ele tem um foco no louvor a Deus. E aqui vale uma notinha de rodapé, Muitos têm aquela ideia de que louvor é uma música. Talvez você tenha o costume de falar isso, eu ouvi um louvor. Ou que aquilo que a gente acabou de fazer aqui é o momento de louvor. Na igreja, gente, esse momento é um momento de música. Porque a gente não apenas louva quando a gente canta, nós lamentamos, nós cantamos ações de graça, nós adoramos. Então falar que esse é um momento de louvor é reduzir isso. Aqui nós cantamos, por exemplo, o Salmo 139, que tem momentos onde a gente está clamando ao nosso Deus, não é louvor, é um clamor. Então, só para a gente lembrar disso, lembrar que muitas vezes nós fazemos muitas coisas com a música e não apenas louvor no momento de música, Agora, se eu estivesse escrevendo esse salmo, sinceramente, eu acho que eu não ia conseguir esperar 37 versículos para começar a minha queixa com Deus. Esse salmista foi muito paciente. Eu acho que eu ia começar já no versículo 2 me queixando, porque o versículo 1 eu ia falar assim, Senhor, esse ia ser o versículo 1. E aí, no versículo 2, eu já ia começar a minha queixa. Mas esse salmista, ele entendeu uma coisa extremamente importante. Grave isso. Sempre é tempo de louvar a Deus. Eu vou repetir essa verdade profunda. Sempre é tempo de louvar a Deus. A gente está estudando a carta de Pedro, e eu quero que vocês reparem como é que Pedro se dirige aos cristãos exilados, perseguidos, marginalizados da Ásia Menor, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha só, ele está entoando uma doxologia, uma exaltação à glória de Deus. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Ele começa assim a sua carta para esses que estão sofrendo na Ásia Menor. Interessante, né? O salmista aqui, ele começa do mesmo jeito. Ainda que os seus olhos estejam vermelhos de tanto chorar, sempre é apropriado louvar a Deus. Não importa onde a gente está, não importa a situação que a igreja está passando, ou a situação que a nossa nação está passando. Apropriado falar isso aqui, né? Repara que esse é um dos testemunhos mais poderosos que um cristão pode dar, que uma congregação pode dar, ainda que o coração de uma pessoa, ou o coração de várias pessoas esteja triste, esteja quebrado. Eu nunca vou esquecer de um velório e enterro da mãe de 2 amigos, a Thaís e o Felipe. A gente estava no meio de um retiro de jovens na igreja, e a mãe deles, no sábado, foi para um ensaio, e numa avenida, ela sofreu um acidente de carro e morreu. Tinha 40 e poucos anos, 43, 44 anos. O pai deles no velório cumprimentava as pessoas. Depois que ele cumprimentava quem tinha chegado, ele voltava para o piano. E ele tocava músicas. E todos os jovens estavam lá, porque a Thaís e o Felipe estavam lá no retiro com a gente cancelou o retiro, foi todo mundo para o velório. E a gente cantava. A gente ficou até de madrugada cantando. E o interessante é que vários incrédulos que conheciam a Valéria entravam lá e ficavam se perguntando, talvez, que povo maluco é esse? Que está cantando, às vezes, músicas alegres. Às vezes nós cantávamos músicas alegres. Eu lembro que o Rei da Glória a gente cantou nesse dia. E no enterro foi a mesma coisa. No momento em que a gente estava lá levando o corpo para ser enterrado, a gente cantou verdades da palavra de Deus. E o evangelho foi pregado e muitos incrédulos ouviram ali do Senhor. Sempre é momento de louvar a Deus. Como é que Jó falou? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele se prostra e adora a Deus naquele momento pesado da vida dele. Não existe circunstância na vida capaz de fazer Deus menos digno de adoração. Porque o seu merecimento de louvor independe das circunstâncias. Eu vou repetir isso. Não existe circunstância na vida capaz de fazer Deus menos digno de adoração. Porque o seu merecimento de louvor independe das nossas circunstâncias. Tem a ver com quem Deus é. Com o seu caráter inerrante, que é digno de todo louvor. Porque se o nosso louvor a Deus derivasse das nossas circunstâncias, ele seria esporádico. Mas o nosso louvor deriva de quem Deus é. Então é sempre momento de louvar a Deus, e é isso que esse salmo nos ensina. 37 versículos dedicados à exaltação, a louvor a Deus, numa condição extremamente precária para esse povo. Terceira coisa que a gente vê aí, diz respeito à providência. Esse salmo nos ensina que a vida cristã, ela é e deve ser vivida em submissão à providência de Deus. O salmista, ele não tem uma resposta para o que está acontecendo aqui. Mas note que ele não deixa de se reunir como igreja por causa disso. Como um corpo, para juntos adorarem a Deus. Ele não tem resposta à lágrima, por exemplo, do versículo 46. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Ou a do 49, né?
ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Ele não tem resposta para isso. Não são perguntas retóricas aqui. Isso aqui parece o final de Abacuque, né, que a gente estudou há pouco tempo com o irmão Danilo. Ele não tem respostas a esse choro do coração dele, mas ainda assim, ele demonstrou que ele confia em Deus. Tudo o que ele pode fazer é confiar na providência de Deus, mesmo sem ter as respostas. Você já reparou, por exemplo, que Jó, ele não obtém resposta do porquê ele sofreu? Daquele jogo entre Deus e Satanás? O livro acaba e a gente não vê menção de Deus explicando para Jó por que ele passou tudo aquilo. Mas ele reconhece no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A vida cristã, ela tem que ser vivida em submissão à providência de Deus. E uma coisa importante, a pessoa que começa a deixar de acreditar na providência de Deus, ela não está longe do ceticismo em relação a Deus. Ela não está longe de largar a fé. O salmista, ele não tem respostas, mas ele insiste que Deus está no comando. Ele está dizendo, eu não entendo, mas Deus vai trabalhar aqui essa questão. O trabalho de Deus não terminou ainda. Deus domina sobre tudo. Quer ver? Repara comigo nos versículos 8 a 14. Olha só. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as tuas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste o monstro dos mares. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte. Exaltada é a tua mão direita. Por isso, uma palavra de alerta a todos nós. Não julgue o Senhor e o que Ele está fazendo pelas circunstâncias que você está passando. Deus pode não chegar na hora que você quer, mas Ele está sempre no horário. Não defina a Deus por conta da sua circunstância. Deus nunca se atrasa e Deus nunca falha. É um bom exercício para a gente ver o quão confiantes nós estamos na providência de Deus. Em seguida, eu quero ver como é que o salmista nos ajuda a trabalhar a vida cristã em meio às turbulências da vida. Aí você vai falar, poxa Leandro, você vai falar de eleição? Isso vai me ajudar aqui? Vai. Porque a doutrina da eleição não é algo para a gente ficar debatendo. Eu estou falando isso bem para mim, tá? Não é algo para a gente ficar brigando nas redes sociais, com gente que não concorda com a gente. A doutrina da eleição, ela está nesse salmo e ela está na escritura como um todo para nos trazer esperança. Quando não existem mais motivos para a gente confiar naquilo que a gente pode ou não pode fazer com aquilo que Deus nos deu para a gente fazer. A eleição, ela serve para nós termos esperança, porque ela nos habilita a louvarmos a Deus, nos levando à humildade, à esperança, à lealdade, à adoração. Quer ver? Olha o versículo 3. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido. Ele escolheu Davi. Não foi Davi que escolheu Deus. Davi não foi selecionado porque ele era o mais bonito ou o mais forte. Aliás, ele era o mais rejeitado dos seus irmãos. Ele foi escolhido porque Deus escolheu. Deus o queria, Deus o designou, Deus o ungiu. Ele era o ungido do Senhor, tá? Não esses aí que você vê hoje em dia, não.
Os reis eram os ungidos do Senhor, tá? E por isso ele foi escolhido, porque Deus quis. Não tinha nada em Davi que fizesse Deus o escolher. E repara que Jesus fala a mesma coisa para os discípulos lá no cenáculo, em João, dos capítulos 13 ao capítulo 17. Mas eu selecionei aqui essa passagem em específico. Olha só quando Jesus fala para eles: lembrem-se, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. É interessante que apenas Deus pode falar assim. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Por que Jesus está falando isso para eles, nesse momento aqui? Porque todos eles vão falhar com Jesus. Não foi só Pedro que falhou, não. Todos eles falharam em menos de 24 horas. Veja, antes deles pisarem na bola, Jesus ele fala: seguinte, olha só, presta atenção aqui. Isso aqui pode ser útil para vocês nas próximas 24, 48 horas. Lembrem-se, eu escolhi vocês. E eu estou dizendo que vocês vão me abandonar antes de vocês me abandonarem. Então, antes que vocês pensem o seguinte: puxa vida, eu escolhi Jesus, mas eu abandonei Jesus e agora eu estou perdido. Lembrem-se, eu já sabia que vocês iam me trair, eu já sabia que vocês iam me abandonar, e eu escolhi vocês para vocês serem meus amigos. Eu não escolhi vocês porque vocês não iriam falhar comigo. Eu os escolhi porque eu os amo. Percebe como é que a doutrina da eleição ela é importante para a vida cristã? Não é para brigar. É algo para você deixar entrar na sua corrente sanguínea. É isso que Pedro entendeu e comunicou em 1 Pedro 2, quando ele vai falar que aquele povo é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Quando ele começa o capítulo 1, no versículo 3, ele diz que eles são escolhidos, ele diz que eles são eleitos de Deus e que também eles são peregrinos. Mas não é porque nós somos eleitos que a coisa está sempre a nosso favor. De novo, peregrinos, exilados, mas ainda assim escolhidos por Deus. E assim como para esses crentes aqui do Salmo 89, as circunstâncias também não estavam bem lá para os crentes de 1 Pedro. Eles estavam mal. E mal sabiam eles que em menos de um ano Nero ia começar uma perseguição extremamente voraz aos cristãos. Mas Pedro fala: boas notícias, exilados. Deus depositou o amor dele em vocês. Ele os escolheu. Ele não vai deixar vocês. E isso nos habilita a continuar confiantes na providência de Deus e continuar a louvar a Deus, independentemente da circunstância. Quinta coisa. Esse salmo nos ensina a respeito da soberania de Deus, que nos ajuda a suportar as perplexidades da vida. A soberania de Deus é para a nossa esperança. E ela aponta para o louvor. Na verdade, ela nos habilita a louvar a Deus. E isso é outra coisa que tem que estar correndo na nossa corrente sanguínea. Você não crê de verdade na soberania de Deus até que você enfrente uma enorme maldade que esse mundo te oferece. E ainda dizer, como tem um hino em inglês que eu gosto muito, ele fala: tudo o que o meu Deus ordena é correto. Ou qualquer coisa que Deus ordene é correto. Nós precisamos dessa doutrina correndo nas nossas veias para enfrentar a imoralidade do pecado, a maldade desse mundo caído. A gente precisa crer na soberania que exalta o próprio Deus. Olha os versículos 6 a 8. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor?
Quem dentre os seres celestiais se assemelha ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? Esse Deus que é onipotente pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, e Ele vai fazer aquilo que Ele quiser. E isso é um lembrete de que a soberania de Deus é uma onipotência benevolente. A soberania de Deus é uma onipotência benevolente. Ela não é uma onipotência tirânica. Ela é uma onipotência benevolente. Uma onipotência para fazer o bem, com o propósito de abençoar, ainda que pareça que muitas vezes não é uma bênção. E porque Ele pode fazer o que Ele quiser, não existe nada que Deus não possa fazer. E isso nos capacita a nos mantermos firmes pelo poder do Espírito, seja de maneira individual ou seja de maneira coletiva. Como disse Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado desse universo sobre o qual Deus não possa dizer, é meu. E isso nos traz um conforto, porque Ele não se esqueceu de nós. Tudo que vimos até aqui nos traz um consolo, especialmente essa parte da soberania. Mas tem uma última coisa que eu quero ver com vocês, e a conclusão e o cerne de tudo aqui. Para a gente poder compreender plenamente esse salmo, nós precisamos entender como é que esse salmo revela a Cristo. Veja comigo os versículos 38 a 45. No seu contexto original, o salmo ele está lamentando que o ungido do Senhor, esse rei davídico, ele foi abandonado, ele foi rejeitado por Deus. Olha só o texto. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o, estou falando do rei davídico, e te enfureceste com o teu ungido, esse rei davídico. Revogaste a aliança com o teu servo, esse mesmo rei davídico, e desonraste a sua coroa, lançando-a no chão, a coroa que Deus deu aí à casa de Davi. Derrubaste todos os seus muros, né, os muros de Jerusalém que estão no chão aí. Reduziste a ruínas as suas fortalezas, né, o templo, o palácio, os castelos todos destruídos aqui. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se o objeto de zombaria para os seus vizinhos, né? Jerusalém derrubada quando conquistada, e agora os povos ao redor saqueiam e roubam e zombam de Israel. 42. Tu exaltaste a mão direita dos teus adversários. Pensa, por exemplo, em Nabucodonosor aqui. Encheste de alegria os teus inimigos, né? Tiraste o fio da espada, o povo não consegue se defender mais. E não apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste no chão o seu trono. Eles não têm mais rei aqui. Encurtaste os dias da tua juventude. Como um manto de vergonha o cobriste. Nesse trecho aqui, a esperança de Israel, né, no trono de Davi, parece que desapareceu. Porque o trono davídico, ele ruiu. As promessas de Deus parece que falharam para esse povo. Mas o que parecia como uma falha das promessas de Deus, era justamente a maneira como Deus iria trazer as suas promessas. Porque quando a gente analisa esses versículos, né, do 38 aqui ao 45, eles fazem um paralelo muito interessante com Isaías 53. Depois faça esse exercício em casa. Esse trecho aqui, dos versículos 38 ao 45, com Isaías 53. Porque essas palavras, elas não podem preencher a experiência do rei Davi, da pessoa do rei Davi, mas apenas a experiência do grande filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. E não é por acaso que em Lucas 2, Jesus é o cumprimento dessas promessas que foram estabelecidas lá em 2 Samuel 7.
que no nosso salmo elas estão sendo lamentadas como se não tivessem sido cumpridas. Abre comigo aí. Melhor, pode deixar, eu quero que vocês prestem atenção, eu vou mostrar na tela, fica mais fácil. Atos capítulo 2. Vocês lembram da cena? Pentecostes, Pedro lá começa a pregar para aquela multidão em Jerusalém e ele está explicando o significado da morte e da ressurreição de Jesus. E aí ele diz o seguinte em Atos 2, 23, ele vai falar assim: este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. E aí ele vai citar o Salmo 16, uma citação a respeito do rei Davi. E aí Pedro vai explicar para eles, quando Davi escreve o Salmo 16, ele não está falando dele mesmo. Ele vai mostrar isso para eles. Quer ver? Olha lá no versículo 30 aqui. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes do trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas fiéis desse fato. De onde Pedro tirou isso? Do próprio Jesus. Você lembra de Lucas 24? Jesus caminhando ali a caminho de Emaús com aqueles dois discípulos. Na verdade, os dois discípulos, aí Jesus chega ali explicando sobre aquilo que tinha acontecido para aqueles homens que viram tudo acontecer, mas não estavam entendendo nada. E eles estavam desconsolados, perplexos, pensando que os planos, os propósitos e as promessas de Deus tinham falhado. Quando eles esperavam que Jesus fosse o Messias, que ia libertar o povo de Israel da opressão romana, mas agora o Messias foi crucificado, e eles estão desencorajados, perplexos, sem esperança, ainda que eles tivessem ouvido que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não estavam com a mínima esperança. E em dois momentos, em Lucas 24, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, tem algo que é extremamente importante da gente notar aqui. Jesus não chega para os discípulos nesses dois momentos dizendo assim: e aí gente, sou eu, Jesus, lembra de mim? Em ambos os casos, Jesus aponta para onde? Para a palavra de Deus. E isso aqui é uma lição importante. Preste atenção. Jesus nunca se coloca à parte ou contra a Bíblia, ele sempre aponta para a Escritura a respeito dele. Então, quando alguém chegar para você e falar a infeliz frase: eu sou cristão, eu sigo a Jesus e não a Bíblia, essa pessoa não entendeu nada a respeito de Jesus. Nada. Essa pessoa está completamente enganada, porque não foi isso que Jesus fez. Ele apontou para si mesmo, para a Escritura. E mais, Jesus estava apontando aqui para o Antigo Testamento. Eu já vi um monte de gente, isso também está em moda, a rejeitar o Deus do Antigo Testamento. Isso não foi o que Jesus fez. Aliás, isso é blasfêmia. Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o Deus do nosso Senhor Jesus. Amém. O Deus de Israel. Olha como é que Jesus está falando com os discípulos aqui, apontando para a Escritura. Lucas 24, olha os versículos 25 e 26. Ele fala: ele lhes disse, como vocês custam a entender? E como é que vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Em outras palavras, vocês não entenderam a Bíblia direito? Vai estudar. E aí no 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? As situações que a linhagem davídica experimentou, rejeição, humilhação, juízo, em última análise, foram experiências pelas quais o grande filho de Davi, Jesus Cristo, passou. Lembra? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós,
para que fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é aquele que experimentou no nosso Salmo 89, os versículos 38 a 45, e não Davi. O que a linhagem de Davi experimentou foi apenas um vislumbre, uma sombra do que Jesus enfrentaria. E era necessário que Jesus sofresse essas coisas para ele poder entrar na sua glória. Jesus está ensinando os discípulos como ler a Bíblia. Mais ou menos assim, aquilo que vocês pensam que vai ser o fim do mundo, na verdade, é o plano de Deus para trazer novos céus e nova terra. Onde vocês pensam que as promessas de Deus falharam, vai ser a maneira pela qual Deus vai cumprir as suas promessas. Agora, repara que o que Jesus fala para os seus discípulos, agora já em Jerusalém, não mais no caminho de Emaús. Olha os versículos 44 a 46. Foi isso que eu falei quando eu estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito foi dito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento inteiro. Essas três expressões aí resumem o Antigo Testamento inteiro. 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender o quê? As Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então, os sofrimentos de Jesus, eles foram prenunciados nos juízos de Deus na linhagem davídica. Agora, volta para Atos 2, lá. Volta para a situação de Pedro. Tá? Pedro vai citar Davi de novo no versículo 27. Ele fala: nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Pedro está falando aqui, gente, isso aqui não pode ser Davi. Não tinha como ser Davi. Eu posso levar vocês lá para o túmulo de Davi, vocês vão ver os ossos de Davi se apodrecendo. Os ossos de Davi apodrecendo. Davi não estava falando de si mesmo. Ele estava falando de Jesus. E claro, Paulo também pegou essa mesma carona de Pedro. Se você olhar em Atos 17, ele vai falar: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, Lucas falando, né? E por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, fazendo o quê? Explicando e provando, de novo, na Escritura Sagrada, que isso fique claro, provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, o Salmo 89 parece um povo depois do cativeiro pensando o seguinte: Senhor, está parecendo que as suas promessas falharam. Mas aí a gente vê Jesus, Pedro, Paulo, dizendo o seguinte: o que parece a vocês que as promessas de Deus falharam, era na verdade o plano de Deus para cumprir as promessas dele mesmo. Na crucificação parecia que as promessas de Deus tinham falhado, mas esse era o plano de Deus para o cumprimento das suas próprias promessas. É isso que Pedro vai explicar para a multidão, de volta lá em Atos 2, versículo 36. Portanto, ou seja, depois de tudo que eu falei para vocês, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele convence o povo de que Jesus é o Messias. E aí ele os relembra de que eles são culpados pela morte de Jesus. Pedro não é sutil não, ele enfia o dedo lá na ferida. E aí eles vão clamar no versículo 37. E aí, o que a gente faz, né? Irmãos, o que faremos? Repara que aqui parece que a coisa até está pior do que no Salmo 89, porque caiu a ficha mesmo de que eles mataram o Messias. E no Salmo 89 o povo está assim: Senhor, as tuas promessas parecem ter falhado, né? O ungido foi humilhado. Em Atos 2, Pedro está falando o seguinte: vocês humilharam o ungido, vocês mataram o ungido do Senhor. E aí eles clamam: o que a gente faz agora? Eles estão apavorados.
E aí vem a sacada de Pedro. Olha, eu tenho boas notícias para vocês. Acontece que o fato de vocês terem humilhado, expulsado e mandado para a cruz o ungido, era na verdade o plano de Deus, todo momento, para salvar vocês dos seus pecados. Deus já tinha isso planejado. Creiam nesse Jesus a quem vocês mataram, porque ele não morreu pelos pecados dele, mas pelos seus pecados, incluindo o fato de vocês terem sido cúmplices na sua morte. Talvez você esteja aqui e você seja um cético, alguém que não creu, que talvez sempre duvidou do cristianismo. Vamos ser racionais aqui. Você acha que em sã consciência algum ser humano ia inventar um tipo de religião como essa aí? Olha que coisa maluca. Sinceramente, eu vou matar o meu escolhido para cumprir as minhas promessas? Não tem ninguém que conseguiria bolar uma coisa tão fantástica como essa. Onde Deus e Salvador é rejeitado, zombado, julgado, crucificado, para Ele poder salvar os pecados desses que fizeram isso com Ele? Ninguém inventaria uma religião assim. Tá bom, Leandro, tudo bem, faz até sentido, mas você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe quem eu sou, como eu vivo, o que está no meu coração. Tem razão, eu não sei. Eu sei que está no meu coração, que provavelmente é pior do que aquilo que está no seu coração. Mas mais do que eu saber o que está no meu coração e você saber o que está no seu coração, é que Jesus sabe o que está em ambos os corações. E Ele experimentou a vergonha e a punição que você deveria experimentar, que eu deveria experimentar, para que nós dois, ou nós todos, fôssemos feitos herança de Deus para sempre. Esse é o nosso Salvador fantástico. E para você, e para mim, que já cremos no nosso Senhor e Salvador, isso significa que mesmo em meio à perplexidade, à tristeza, a gente pode confiar que tudo o que o nosso Deus ordena é certo. Isso é uma promessa que só faz sentido para quem já nasceu de novo, um crente no Senhor Jesus. Se você não nasceu de novo, se você ainda não é um crente no Senhor Jesus, o meu desejo é que um dia você possa dizer: tudo o que o meu Deus ordena é correto. Para isso, você tem que confiar na vida do Senhor Jesus, que veio para pagar o preço que você e eu não poderíamos pagar pelo nosso pecado, e que morreu na cruz, derramando o seu sangue, para que o Pai nos perdoasse e retirasse a sua ira santa e justa de nós, para nos fazer filhos adotados dele. Mas você só vai poder fazer isso se Deus levar a sua vergonha, a sua culpa e a punição pelos seus pecados. O Salmo 89 não traz consolo, a menos que Jesus seja o cumprimento desse salmo.